Vamos conhecer o Lucas, queridos. Lucas é um garoto que está na sala, uma bênção. Lucas, bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor, tudo bem? Privilégio falar com o senhor logo pela manhã. Rapaz, a alegria é minha, viu, querido? Tudo bem? Tudo já, graças a Deus. O senhor me escuta bem? Tudo Legal? bem, a imagem tá legal. Queridos, Lucas, você mora onde, filhão? Sou de Ubá, como o pastor Esmeraldo falou, Ubá bom. O Babão, né? E você é amigo do Wellington aí, da mesma igreja? Somos amicíssimos da mesma igreja. O Wellington deu testemunho outro dia. Foi ele que passou o link da sala para você, né, filho? Foi ele que passou, ele que passa diariamente pra gente o link. É, A né? história começou com ele. A história começou com ele. Quando você era pequeno, você ganhou uma Bíblia, foi isso? Você leu quase toda a Bíblia? Na verdade eu não era tão pequeno assim, né? Já tinha 18 anos. Ah, sim. Então já era meio Já tinha cascudinho, 18 né? para 19 anos, é. E a minha avó me deu uma Bíblia e tal. E porque eu sempre fui muito... Eu era católico, né? E assim, eu sempre tinha relacionamento com Deus. Eu ia à igreja 2 vezes na semana, inclusive só eu ia, os meus pais não iam à igreja nesse momento. Eu que os motivei a ir para a igreja, sabe? Para a igreja na época. E eu li a Bíblia inteira, assim, tipo, não conseguia ter vislumbre, né? Muita coisa parecia sem sentido, porque a gente não entende, a gente pula algumas etapas, igual aquela parte das genealogias ali não tinha jeito ali. Eu queria o prático, assim, alguma coisa que viesse aqui e fizesse realmente sentido. Eu tô me deparando com um jovem de 18 anos, lendo toda a Bíblia sem entender exatamente todas as coisas, mas muito interessado naquele conteúdo. Isso já é fora da curva. Você, nesse período, era católico, e aí eu quero, nesse momento, estender um bom dia aos meus irmãos católicos que estão aqui. Glória a Deus, né? Existem muitos bons católicos, pessoas tementes a Deus, excelentes cristãos, né? Assim como também existem muitos bons adventistas do sétimo dia, pessoas tementes a Deus, assembleanos, batistas, presbiterianos, né? É lindo ver quando a pessoa é fiel, né? Um jovem de 18 anos, você ia à missa sempre, filho? Eu ia à missa nas quartas-feiras, aos sábados ou aos domingos, mas assim, era certo já. Então você era literalmente um católico praticante. Sim, ixi, a minha avó mora em um distrito próximo aqui, eu aí tipo sempre tinha aquelas festas de jubileu, né? Aí eu sempre me envolvia assim para levar um padre lá e tal. Eu pegava o padre, levava ele lá, a gente passava o dia almoçando juntos e tudo mais. Mas era Como é, bom demais, assim. Eu como queria é, aprender mesmo que eu estava lendo, né? como é que é o nome da sua mãe e da sua avó? A minha avó chama Edith, minha mãe chama Claudete. Talvez elas não estejam assistindo agora, depois você pegue só esse trecho aqui, Lucas, e mostra para elas, tá? Para vocês Tá, duas, amadas, um grande abraço do pastor Wagner, todos os membros da Sala 57, tá bom? Vocês são lindas, nós amamos vocês, tá bom? Obrigado por ter produzido esse jovenzinho abençoado aí, tá bom? Lucas, você chegou à Igreja Adventista tem quanto tempo? tem 4 anos, 4 anos, alguns meses só. E aí, e como é que você chegou à igreja? Como é que foi isso? Então, na verdade, eu já era formado, né, em educação física. Então, eu tinha meus clientes. Na época, eu não tinha academia. Eu dava aula num clube. E eu lembro que eu tinha terminado um relacionamento de muito tempo, assim. E uma aluna minha falou assim: vou resolver o seu problema. Vou arrumar uma companheira para você. Eu falei, e eu fiquei com medo, né? Porque ela era meio agitada, assim, e tal. E eu nunca bebi. Ela bebia. Eu falei, ixi, isso não vai dar certo, né? Aí ela falou, não, vou te apresentar e tal. E nós começamos a conversar com a Marcela, né? Ela deve estar até assistindo, mas pelo YouTube, porque ela já está no trabalho. E começamos a conversar, e como toda conversa sempre termina num ponto espiritual, né? Sobre religião e tal. Ela falou que era adventista, mas estava afastada por motivos mesmo do relacionamento anterior dela, como ela mesma dizia. Era mais cômodo, ela não queria abandonar a vida que ela tinha, que era uma vida muito boa. Então, por isso que ela não voltava, né, para os caminhos de Deus. E assim, ela começou a falar do sábado, e aquilo veio aqui na minha mente. Eu estava lendo a Bíblia, nunca vi nada sobre o sábado. De onde que ela está tirando isso, né? E a partir disso, sempre ela, numa conversa que a gente tinha diariamente, a partir daquele momento, sempre tocávamos nesse assunto. E eu tinha interesse em ouvir. Eu não era aquela pessoa assim que, eu tenho a verdade e pronto, acabou. Eu queria ouvir o que ela tinha para expor. E assim,
como tudo na vida, né? Você ouve, você vai e comprova. Se for verdadeiro, não tem o que fazer, não adianta querer esquivar, né? Você tem que aceitar e reconhecer que aquilo é a verdade, né? Então, Deus uniu você e a Marcela. Bom dia, Marcela. Um abraço, viu, querida? Um abraço. Em qualquer momento desse, a gente precisa conhecer você também. Você conhece a Marcela estava fora da igreja, ex-adventistas. Vocês começam a falar sobre questões religiosas. Ela, como uma boa ex-adventista, estava falando da fé para você. Veio o sábado, né? Veio o sábado, levantou curiosidade, e aí você pegou tudo aquilo que você já havia aprendido na igreja católica, e você disse, bom, peraí, mas está faltando esse negócio do sábado aqui. Mas eu não conhecia isso. E esse assunto entra, além de outros, que chegou então o momento que vocês decidiram voltar para a igreja. Vocês começam a estudar com uma irmã da igreja, não é isso? Justamente. E aí você se batiza nesse período? Aí nós começamos, né, uma sequência de estudos. Eu lembro que a gente não perdia um estudo. A gente era envolvido, e nesse momento a gente já estava indo à igreja apenas aos domingos, porque eu dava aula aos sábados, né? Eu tinha os meus clientes aos sábados. Inclusive, assim, um dos meus clientes que começou comigo no início de tudo era o especial que eu dava aula para ele ao sábado. E é o único que está comigo hoje, né? Nós vamos chegar nesse ponto, porque, né, com o lance da academia, mas então a gente saía aos domingos, nesse momento estudando a Bíblia. Aí chegou de novo no estudo do sábado, aquilo gerou uma dificuldade, assim, nossa, como que eu vou romper com isso, né? Porque foi aquilo a vida inteira, né? Você romper com algo que a vida inteira você fez dessa forma era muito difícil. E aos sábados eu amava, tipo, sair para pedalar, assim, eu competia de bike. Então, eu lembro que eu ia para os pequenos grupos também nas sextas-feiras, eu falava assim com um amigo, cara, eu não vou largar a bicicleta no sábado, eu vou fazer ainda o que eu gosto. Aí ele falava comigo, deixa o espírito agir, continua fazendo o que você quer, mas não para de buscar. Ele falava assim comigo. E aí, tipo, beleza, entendi o sábado. Falei, é hora de chegar e pôr um ponto final, não precisa ser colocado ponto final. Cheguei, para todos os alunos, expliquei. Não vou dar mais aulas aos sábados. E eu lembro que ontem eu vi o testemunho da Dodora. E eu falei, nossa, aquilo veio aqui. Porque na época, só para um aluno que eu falei a verdade, que era do sábado. Para o resto eu tive vergonha e não falei a verdade, não. Olha só, cara. Sério. Não, e o pior, aí vem estudo do batismo. Falei, poxa, eu já sou batizado, não vou batizar de novo, não. Eita, aí eles me explicaram, não, mas quando você entendeu, o batismo era de um tipo, hoje o batismo é de outro. Falei, É que você, quando era criança, assim como eu também, eu fui batizado na Igreja Católica. Eu tenho meus padrinhos de batismo, que são os meus tios, né? Então, o padre pegava água e joga na cabecinha da gente, né? O batismo por aspersão. Você que está assistindo conosco aqui, que é católico, nós acreditamos, segundo na Bíblia, no batismo por imersão, em que o corpo todo é colocado dentro da água como um símbolo da morte para esta vida e o nascimento para a vida em Cristo. O próprio Jesus foi batizado no rio, sendo ele todo coberto pela água. Então, a Bíblia não reconhece esse batismo por aspersão. A Bíblia recomenda um único tipo de batismo, que é o batismo por imersão. E aí, o Lucas começa a se deparar com essas coisas, né? Sábado, batismo, não teve outro jeito, né, Lucas? Você teve que se batizar e sei lá. O batismo, na verdade, foi 2 estudos que eu tive que fazer. Eita. Aí o pastor falou assim, vamos batizar? Falei, vamos. Aí ele falou, vai ser daqui 1 mês. Você já fala pros seus pais, convida eles e tudo mais. Aí eu fui sincero, assim, igual eu tô falando com o senhor, eu achei assim. Falei, pastor, você vai me desculpar, mas não vou falar nada, não. Vai ser só entre nós aqui. Porque você sabia a batalha que ia ser em casa quando você falasse sobre a mudança da sua fé. Justamente. Ele falou, olha, aí foi aproximando. Aí todo dia ele mandava mensagem, ele já falou? Eu falei, não. Aí, tipo, a menos de 24 horas por dia, eu mandei uma mensagem para minha mãe. Tipo, dividir, né, do meu lado, assim, o tempo inteiro. Que eu falei, nossa, tô com medo disso. E era medo mesmo. Eu falava, nossa, o que vai acontecer e tal. E gerava, assim, era uma luta tremenda. Hoje eu vejo que é uma luta espiritual, na verdade, motivando para que isso não fosse tomada, essa decisão, né? Lucas, eu acho que você está segurando o seu fone. Eu estou tendo interferência de ruído por causa dele. Deixa
Deixa eu ver se melhora. Talvez você vá ter que tirá-lo, mas eu te digo. Então, olha, você que tá assistindo aqui a reunião comigo, você é membro de uma outra denominação, e você está descobrindo novas coisas aqui, e você terá que tomar uma decisão como esta do Lucas, é desafiador mesmo. E só lembrando uma coisa, nós não estamos falando aqui de cristão ou não cristão, não. Estamos falando de doutrinas bíblicas ou não. O Lucas se deparou com o sábado, que é o contraponto em relação ao domingo. Os irmãos da Igreja Católica guardam o domingo. Você que é católico, que está conosco, já perguntou por que você guarda o domingo? É porque o padre diz ou é porque a Bíblia diz? Dá uma olhadinha nisso, querido. Você que é católico, foi batizado por aspersão, vai lá na Bíblia e veja se esse é o batismo recomendado. E se a Bíblia recomenda o batismo por imersão, por que a prática da aspersão? E eu posso me referir também aos amigos evangélicos que estão aqui. Muitas igrejas evangélicas, em sua maioria, também seguem a mesma ideia do domingo. Mas onde está isso na Bíblia? Então não é uma questão se você é bom ou cristão, se você está salvo ou perdido. Tem gente salva ou perdida dentro da igreja adventista, tem gente salva ou perdida dentro da Assembleia de Deus, e assim sucessivamente. Não estou questionando a sua fé, a sua honra, a sua honestidade, nem a sua salvação. A gente está só discutindo, biblicamente, o que Deus mandou fazer e o que as pessoas foram colocando durante os tempos dentro da própria igreja como costumes não bíblicos. E aí você vai para o enfrentamento com a mãe. Ela ficou meio com ciúme, né? Lucas, então, tira o seu fone, por favor. Tira o fone. Você consegue me ouvir sem o fone? Eu acho que ele está produzindo ruído para a gente. Melhorou. Rapaz, pessoal da tecnologia não é brincadeira, não. Melhorou, garotinho. Gostei demais. Prontinho. Aí. Consegue me ouvir bem? Consigo, perfeito. Estamos te ouvindo perfeitamente, tá bom? Então, aí nesse ponto, eu falei, né, não tive jeito, e na época eles não foram e tal, estava em obra aqui em casa e tudo mais, batizamos. Aí começamos a caminhada, né? A gente se envolveu muito, a gente recebeu alguns cargos, como Ministério da Saúde, diretor de comunicação, acho que até ancionato naquele período veio, e a gente começou a servir a obra mesmo. Eu me deparei com novos ensinos, né? Por exemplo, mudanças na alimentação, apesar de já me alimentar bem, eu tornei vegetariano e tudo mais. Os programas, né, de sábado mudaram, aquelas lutas que eu tinha aparentemente ali com a bicicleta, eu consegui, né? O dia a dia do sábado era atrativo para mim, então isso tudo foi novidade. Era muito bom, assim, a presença dos irmãos e tudo mais, mas nesse ponto... Isso foi junto com a sua namorada? Junto com ela. Ela também se rebatizou? Ela se rebatizou também. Amém, glória a Deus por isso. E aí vem a novidade, olha que bênção, né? Mas ela vai se rebatizar, os dois vêm para a igreja, eles se tornam líderes e vão trabalhar firme na igreja. Aquele primeiro momento na igreja em que descobrem um novo estilo de vida, um sentido e imergem nisso. Muda a alimentação, muda a roupa, muda o ambiente, muda a música, vai mudar tudo. A gente sabe que acontece isso, né? E vocês entram de cabeça no trabalho. O conflito acontecendo com a mãe e você estava construindo uma academia no mesmo momento, era isso? Estava construindo uma academia e assim, nesse mesmo tempo, aconteceu dois extremos. Porque, tipo, veio a academia, construí a academia e, assim, em coisa de um mês de abertura já não tinha horário mais. Tipo, a minha agenda estava preenchida. Eu dava aula de 6 da manhã a 1 da tarde, de 2 até as 9. Nesse momento é que aconteceu que eu comecei a diminuir um pouco a comunhão com Deus. Porque, tipo, eu acordava às 4h30, beleza, fazia minha lição e ali sempre na hora do almoço, após, eu tinha um momento curtinho de ler uma meditação e tudo mais, e à noite também era aquela coisa rápida, porque eu já estava assim, cansado, queria dormir, mas eu vi que tudo isso era um protocolo, era como se fosse um bate-ponto, sabe? E em meio a isso, em meio a essas bênçãos acontecendo, o pico da vida espiritual já estava caindo, né? Porque aí nesse mesmo ponto, apesar dessa bênção material, começou um conflito mais forte aqui. Tipo, minha mãe, ela começou a se opor, assim, às vezes eu chegava no culto, lá no culto mesmo ela mandava uma mensagem,
Tipo, hoje você não vai almoçar em casa, não, hoje vai ser só aí. E eu lembro que eu tinha uma lista de transmissão com em torno de, acho que tem 180 pessoas na minha lista de transmissão que eu envio a meditação diária. Na época, assim, tadinha, eu vejo que é tudo obra do inimigo mesmo, sabe? Não é do coração dela fazer isso. Mas ela falava assim, me tira desse negócio de meditação aí, que senão eu também vou te mandar a meditação o dia inteiro e tal. Aí eu lembro que na época eu tirei, e teve um dia que ela falou assim comigo, que isso foi forte, assim, você vai sair da igreja, tipo, você vai ter uma hora que você vai sair, não sei o quê. E eu falava, nossa, aí, tipo, ao mesmo tempo aquilo vinha, porque eu não estava com um nível espiritual tão alto para aguentar firme, e ao mesmo tempo essa situação acontecendo do outro lado, sabe? Então, tipo, tava um conflito que, assim, na verdade, quem estava sustentando era Deus. Porque... Olha só, você estava, assim, num lugar bem árido, né? Bem árido, porque seu nível espiritual desceu. Porque a academia lhe puxou muito tempo, você desceu o nível. Sua mãe pressionando na fé singela que ela tinha, na visão que ela tem, que sua mãe é te protegendo, viu? Ela estava tentando te proteger. Na visão que ela tem de mundo, ela estava tentando te proteger. Para ela, você ir para outra igreja era uma ameaça. Que ela tinha que proteger o filho. Então, ela contra-ataca de acordo com as armas e compreensão que ela tinha. Mas você ficou nesse fogo cruzado, diminuindo a espiritualidade, a mãe pressionando no outro, e você sendo líder da igreja ao mesmo tempo. Você vai me dizer que você era um líder meio austero. Como é que é essa questão da liderança? Era um negócio que era, tipo, todo mundo tinha que fazer? Então, na verdade, assim, isso é uma visão, na verdade, que eu fui ter agora, né, refletindo tudo que foi no passado. Eu via que todos os sermões, todas as orientações, às vezes não era guiado pelo Espírito. Era na intenção de, talvez, tipo, vangloriar, de aparecer e tudo mais, de pregar bonito, de chamar atenção. E assim, eu vejo... Você tinha isso, então, isso no seu coração, a questão de chamar atenção, de usar o cargo como uma coisa de status, de fazer um sermão para que as pessoas dissessem assim, nossa, Lucas, você foi muito bem. E acontecia isso no seu coração. Tanto que hoje, assim, eu até estava falando outro dia com um amigo, aí ele assim, nossa, tá fascinando aí, na hora que voltar à igreja, me fala aí para colocar seu nome. Eu falei, meu nome você não vai colocar agora não. Enquanto realmente não for ele, o Espírito Santo, que montar a mensagem, eu não subo lá. Você me disse até assim, pastor, eu quando entrei na igreja entendi que eu tinha que ir para a missão, mas isso não foi suficiente. E assim, sabe o que era interessante nisso? Olha só, eu estava refletindo ontem. A gente está dando um estudo bíblico. E todo dia, até o dia que a sala realmente começou a fazer sentido na minha vida, o estudo bíblico eu já entrava nele querendo acabar. Não tinha paciência para dar estudo bíblico. Aí entrou a pandemia, eu falei assim, vou doar umas cestas básicas. Veio na minha mente isso. Eu vou comprar 10 cestas básicas. Comprei as 10 cestas básicas, liguei para o pastor e falei assim, tem 10 cestas básicas, então seu endereço eu vou pedir para entregar na sua casa, não quero que você fale meu nome com ninguém e também não quero entregar. Detesto ter contato com as pessoas e tudo mais. Eu tinha isso, entendeu? Era muito fácil para mim doar, às vezes, tipo, comprar uma cesta básica, comprar uma roupa, mas esse contato assim, com a pessoa não era para mim, essa história de... Sabe o que você faz? Aí, por exemplo, só um segundo, não perdi esse gatilho. Veio a pandemia, aí reuni as condições, aí às vezes já tinha irmão que tinha desanimado, assim, sabe? E eu lembro que às vezes eu falava assim, isso é normal, não tem que preocupar não, isso faz parte da profecia, vai apostatar mesmo. E larga para lá, quem quiser, procure. Era meio que nesse nível, assim, terrível mesmo. Lucas, sabe o que você fazia com as cestas básicas? Você amenizava sua cabeça, sua mente sobre suas responsabilidades. É como alguém que traz oferta para a igreja e acha que aquilo ali completou tudo. Eu já dei minha oferta, estou financiando o evangelho, não preciso mais. Devolvi o meu dízimo, isso não tem valor, né, específico para Deus assim. Agora, essa noção sua de que é cada um por si, rapaz, é realmente a visão de muito adventista hoje. Ele entende mesmo que é cada um que processe sua salvação individual e que ele não é responsável pela salvação do outro. Existe muitos de nós vivendo assim dentro da igreja, filho. Por isso alguns têm a dificuldade de entender, pastor Esmeralda, a expressão, eu te amo e preciso de você para ser feliz. As pessoas dizem assim, eu preciso de Cristo para ser feliz. O que ela está dizendo? Eu não preciso do outro.
Eu preciso de Cristo para ser feliz, eu não preciso do outro. E aí esse outro fica esquecido mesmo. E se sair da igreja, meu amigo, saiu, o cara que saía, que é o problema dele. E quantos de nós, filho, quantos de nós vemos assim? E quantos não voltaram, foram disciplinados e se perderam porque agimos assim? Glória a Deus, porque você despertou, amigo. E sabe assim, o que aconteceu também? No meio da pandemia, eu consegui voltar, né, à comunhão, porque eu diminuí os alunos por questões sanitárias mesmo, só estava dando aula online. E eu me deparei com um vídeo, assim, eu lembro, esse vídeo vem na minha mente, o vídeo daquele cantor, aquele DJ, Alok, eu nem comentei com o senhor, mas ele gravou um vídeo falando sobre a depressão que ele teve. E ele falou que assim, o sonho dele era ter muito dinheiro e tudo mais, papá. E ele conquistou tudo aquilo, e ele falou, e agora? O que eu quero comprar, eu compro. Não faz sentido. E ele se deparou com missões, assim, de ajudar as pessoas, no amor e tudo mais. E em meio a isso, eu já estava com um projeto de medicina na minha mente. E eu entendi, tipo assim, cara, eu tô com a agenda cheia, ganhando o que eu nem imaginava que eu fosse ganhar. E, tipo assim, você não tem tempo nem de gastar o dinheiro que você está ganhando. Você vê que aquilo não faz sentido. Aí que veio em mim o desejo de abandonar tudo, junto com a inspiração de outros médicos que eu tinha, que até cuidado do meu pai em uma queda de bicicleta que ele teve. Falei, vou fazer medicina, porque na medicina talvez eu consiga trabalhar menos e ajudar mais as pessoas. Aqui começou a vir em mim. Até que nesse período o Hélio começou a mandar o link da sala 57. E não mandava para mim apenas, mandava para minha namorada e para a mãe dela, que mora em Ponte Nova, a Andréia, talvez esteja assistindo também. E eu lembro que eu falei assim com a Marcela, olha só, 3 horas e meia de live. Eu estou fazendo live para academia, estou assistindo live de outras pessoas, 3 horas, não dá para perder 3 horas do meu dia, não. Aí a Marcela, não, justamente, isso é para quem está fraco na fé. A gente ainda discutindo isso. E nesse ponto, a mãe dela perguntou, filha, esse negócio de sala 57, que não sei o quê. Só que a mãe dela não falou que estava assistindo. E ela falou, mãe, isso é, assim, com outra linguagem, mas nesse mesmo sentido. Isso é para quem não tem a comunhão pessoal e tudo mais, que precisa de alguém para direcionar ali. Só que a mãe dela estava assistindo. E a mãe dela tem alguns problemas emocionais e aquilo foi suficiente para desanimar a mãe dela de assistir a sala. Ela ouviu mais a opinião da filha do que a voz do Espírito ali. Então, assim, além de você vai fazer uma reflexão sobre isso, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Né? Isso, eu ia falar exatamente isso, né? O envio do link é primordial, querido. Uma emissão, aquilo que você fala é fundamental. A pessoa está esperando só um pouquinho de ou para ir ou para não ir. Então, o Lucas e a namorada, além de não estarem, deram uma desestimulada na mãe, na sogra dele. Mas acontece um negócio com o Lucas, ele diz assim, eu não resisti à voz do Espírito Santo. Quando ele quer, né, ele bate ao coração da gente. E você entrou de novo na sala, assistiu toda uma programação e você se deparou com o testemunho daquele jovem que o pastor João Inácio trouxe aqui e também com o da Kelly. O que aconteceu no seu coração quando você viu aquelas histórias? Tipo, eu vi que, com o testemunho que o pastor João Inácio trouxe, a motivação que estava por dentro do rapaz, né, no momento que ele entendeu tudo, pregar o evangelho, fazer tudo para frente, assim, levar as coisas de uma forma diferente. E o que mais me impressionou, na verdade, foi aquele falar, tipo assim, toda vez que eu vou para o hospital, é como se tivesse alguém precisando de mim lá, de ouvir a minha palavra lá, de ouvir de Deus lá, parafraseando. Eu falei, cara, isso aí não tem em mim. Isso não tem em mim. Eu estou no negócio, assim, é como se fosse uma empresa, né? Eu tenho um cargo lá dentro da empresa, no dia que precisa de mim eu dou uma palestra lá, faço um sermão, e no dia que tem uma programação a gente prega. E eu comecei a ver que, tipo assim, cara, tá tudo errado, porque se não tem amor, eu não tinha esse amor assim, pelo outro, não. Nenhum. E isso para mim era terrível, assim. E eu comecei a ver o quanto que aquilo estava faltando. E eu percebi que, na verdade, tudo que eu tinha passado, às vezes os meus pais se opondo à denominação, era porque eu não tinha esse amor, não tinha o Espírito Santo. Porque muitas vezes na mesa a gente ficava falando sobre política, criticando a atuação de um, criticando a atuação de outro, julgando as pessoas, às vezes vendo jornais que não edificavam. E aquilo começou a batalhar. Tipo assim, na verdade, se Jesus voltasse, você tendo a verdade, ela não ia servir para nada na sua vida. Porque ia ser igual a viúva. Esse livro, para mim, eu leio a viúva. Não te conheço. Não tem lugar para você. E eles entrariam. Então, tipo, eu vi que tipo, eu era igrejeiro, entendeu?
O seu adventismo era capaz, diante dos seus pais, dos seus familiares, a quem você tem que testemunhar, o seu adventismo permitia que à mesa, enquanto vocês comiam, você discutisse assuntos que causavam ruptura entre vocês, discussões entre vocês que não edificavam em absolutamente nada. Até que o Espírito de Deus tomou sua mente, você disse, cara, não, esses assuntos não. Com seu pai, com a sua mãe, o assunto é outro, com todo mundo é outro. É o reino, Lucas. É o reino. Seu pai e sua mãe é o reino. Mudou tudo o assunto à mesa. Tipo, né? Agora, eu que dou... eu estou com um aluno, eu faço o meu treino às 5 horas da tarde e dou aula para eles aqui na academia às 18. Então, assim, na hora que eu vejo que vai entrar esse tipo de assunto, eu já entro cortando e tudo mais. E não deixo, assim, tipo, mais de falar de pessoas, de julgar pessoas. Eu corto isso na raiz o tempo inteiro. Tento não isso. E eu vejo o quanto isso tem influenciado, porque, tipo, eu tenho um tio que ele tá com os problemas familiares de perdão e tudo mais. E a minha mãe virou para mim um dia e falou assim, sua avó quer que que você pede oração na igreja e tal. Eu falei, cara, tem 4 anos que eu tô na igreja, tipo, isso nunca aconteceu. Tipo, aí, isso para mim foi incrível, assim. Hoje eu vejo a minha mãe buscando a Deus da forma dela, mas buscando, antes eu não via. Ela também só ia à igreja, e tenho falado com ela para ler a Bíblia e tudo mais, ela tem ouvido e tudo mais. Você acha, Lucas, assim, as coisas estão mudando que a sua mãe pode estar mudando porque sua abordagem com ela mudou também? Com certeza, não tenho dúvida disso. O clima aqui está mais leve por isso, entendeu? Hoje, às vezes, eu estou estudando a Bíblia. Antes eu tinha medo assim, de estudar a Bíblia, de chegar e entrar em conflito. Hoje eu estou no quarto, às vezes, estudando tranquilo. Às vezes ela chega, ela conta da oração que ela viu, ela está estudando na oração dela a vida de João Batista e tudo mais, ela me pergunta sobre João Batista, e nunca isso aconteceu. Nunca isso aconteceu. Como é que você vê sua mãe se aproximando? Como é que você vê, filho, sua mãe se aproximando agora mais de Cristo? O seu adventismo ressurgido em Cristo por meio do Espírito está ajudando sua mãe. Amém? Como é que você vê isso, querido? Isso é uma satisfação muito grande, assim, não tenho dúvida de que é obra do Espírito Santo. Nós fomos visitar eu fui ao Bari, na casa da minha avó mora, aí nós fomos visitar uma irmã, a Neuza, ela até era esposa de pastor, o pastor faleceu, e assim, a gente foi lá, minha mãe se abriu, falou de oração para orar pelo meu tio e tudo mais. Falei, pode não estar conhecendo a verdade, mas está havendo uma renovação, uma transformação em tudo que está acontecendo. Não tem dúvida disso. Igual ouvi você... Outro detalhe ainda. Sim. Outro detalhe. Há 4 anos na igreja, nunca orei por irmão nenhum. Nunca. E orar por mim, pela minha família. Era muito raro eu interceder para alguém. Muito raro mesmo. E assim, às vezes eu ficava incomodado com alguém que fazia uma oração longa também. Nossa, era para mim terrível isso. Hoje, se for ver, assim, eu consigo ficar muito tempo ali orando em um período só. Às vezes eu até atraso na entrada da sala e atraso a comunhão pessoal pelo tempo da oração ali mesmo. Orando pelas pessoas, e você vê que assim, você tem muito mais a pedir pelas pessoas do que por mim próprio, né? Está descobrindo a oração, né, filho? Você é a solução. Eu vejo que, assim, eu queria que as pessoas aceitassem apelos, aceitassem chamados, aceitassem o que eu estou vivendo, para que elas vivessem o que eu estava vivendo. Mas, assim, hoje, conversando com as pessoas, que eu consigo ligar para as pessoas, fazer uma oração, mandar os 3 áudios, às vezes mando 6 áudios, porque o Wellington manda 3, eu já tenho 3 ali comigo também, e montei a minha listinha para mandar também para 3 pessoas, para inúmeras pessoas orar para essas 3. E assim, às vezes em contato com as pessoas, eu vejo que assim, as pessoas estão tão carentes, tão cheias de problemas emocionais, que às vezes a gente vai para uma comissão julgar por que o outro não está indo na igreja, por que ele não está obedecendo, sendo que, na verdade, assim, ele está com a vida toda destruída, e a gente não está amando ele, a gente está descascando lá em cima do púlpito. E assim, uma pessoa com problema emocional, ela nunca vai conseguir compreender isso, que ela está precisando mesmo é de amor, assim. E às vezes dá até vergonha, porque eu nunca fiz isso. A pessoa fala, nossa, você me ligando. Aí você fala assim, não sou eu não, eu nasci de novo. Exatamente. Você pode responder, Lucas. Exatamente. Não sou eu não, filho, é porque eu compreendi.
Eu só estava na igreja. Aí, Eu só me relacionava com... há uns dias atrás também, exatamente. Há uns dias atrás a gente entregou um livro para uma pessoa, mas antes eu tinha orado por ela. Eu pego os nomes assim de pessoas que já estiveram conosco, que estão afastadas, e sim, só o Espírito Santo guiando ali mesmo qual nome vai ser escolhido. Eu orei por ela. Quando foi na segunda-feira, ela me respondeu assim, essa oração que eu estava precisando. Meu marido está doente, com a dor, nada descobre. E ontem eu fiz a oração que Deus me mandasse uma resposta, de que hoje havia solução. Ela falou, a resposta não veio, mas por meio da oração, tenho certeza que as respostas vão vir. E ela falou para a gente, depois daquela oração, tudo transformou. Eu falei, nossa, oração toda imperfeita. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Nunca ouvi. E assim é muito gratificante. E isso, na verdade, é um catalisador para não deixar parar, né? O outro é a nossa fonte de vida. Por isso a gente precisa do outro para ser feliz. Cristo é a videira, principal fonte, mas se eu não derramar vida no outro, é estéril o processo. Quando você descobriu a vida no Espírito, você fez uma oração dizendo assim, Deus me transforme, Deus me transforme, Deus me transforme. Essa é a sua oração hoje, Lucas? Com certeza. Me transforme, me ajude a desaguar. Essa é a verdade. Mas, assim, é uma luta ainda, porque isso tudo para mim era... Eu tinha um problema, assim, com crente, eu não sei porquê, assim, quando tocava aqui eu já não queria atender, sabe? Era uma, sei lá, não sei o porquê disso, mas eu acho que é porque a gente ouve hoje muitos problemas, não só de igrejas evangélicas, mas igrejas no geral, de muita teoria da prosperidade, muito dar dinheiro e tudo mais, então havia um preconceito em tudo isso. E assim, é uma transformação diária. Eu saí essa semana para pedalar, aí coloco sempre 2 livrinhos aqui no bolso. Eu falo, agora é um pedal transformado, né? Um pedal para salvar outras pessoas. Não é só a minha saúde. Aí eu fui. Aí eu vi um rapaz assim, eu falei, não sei esse rapaz. Aí ele passou de bicicleta, eu não tive coragem de parar. Aí eu voltei correndo com a bicicleta assim, ele estava vindo do trabalho, com certeza. Eu falei, amigo, te dar um presente aqui e tal. Uma abordagem ainda meio totalmente com vergonha e tudo mais, mas sim, estou fazendo e sei que ele vai transformar. Aí você nunca tinha feito isso? Você nunca tinha feito isso? Nunca. Você não saía com livros na mochila? Nada. Eu achava que quem fazia isso estava com algum probleminha. Vai, você já meio Ô, papai, ajuda. Meu amigo, você vê onde é que a gente está, pastor? Onde é que nós estamos, amigos? Você chamou o camarada... Amigo! Foi. Eu falei, não, quero te dar um presente, tá, um livro. E a minha namorada sempre fala assim, você vai dar um livro? Se tiver 2 pessoas, você dá 2 livros. Porque a ideia não é acabar mais rápido. Aí o que eu fiz? Só tinha uma pessoa, já dei logo os 2. Falei, vou acabar o serviço logo aqui, tô livre. Aí entreguei os 2 livros e falei, não, tudo de bom pro senhor e tal, papá. Aí ele foi embora. Aí o Espírito Santo falou, cara, você tá aprendendo. Eu ouvi direitinho, assim. Claro que eu tô parafraseando, mas eu ouvi isso na minha voz. Você tá andando, você tá fazendo as coisas certas, mas ainda tá errado. Você não perguntou nem o nome do sujeito. Volta lá e pergunta o nome. Ele já tava, tipo, 1 quilômetro na frente, eu acelerei a bicicleta e voltei lá. Ah, como é que você chama mesmo? Aí ele foi, falou o nome. Eu falei, não, o Espírito Santo mandou eu te dar esse livro e tal. Aí ele arregalou um olho assim e falou, obrigado. Mas é diário, assim, a transformação. Você vê que tá acontecendo algo, mas que ainda tem um abismo ali para escalar. Não é onde eu estou, apesar de ser muito melhor de onde eu estava, não é onde eu quero estar. Por que você colocou livros? Por que você parou para falar com aquele jovem? Por que você voltou a falar com ele? Por que você parou? Por que você viu aquele cara? Que eu entendi que, tipo, você ser cristão é muito mais do que só ir à igreja, né? Na verdade, isso que eu entendi. Tipo, ir à igreja é a ponta do iceberg, assim, que eu vi para mim. Claro que a gente precisa ir à igreja, mas, tipo, eu estava muito preocupado só comigo, assim, sabe? E eu vejo que, ao longo do que a Sala 57 tem feito em refletir por meio do Espírito Santo, é que, tipo assim, pessoas podem perder a sua salvação porque eu estou calado, né? E eu vejo que assim, o cristianismo verdadeiro, esses 2 livros que eu li, tem me mostrado assim, que eu não era cristão. Não era. Ser cristão é muito forte, né?
A sala destravou tudo aqui dentro. Mexeu nas engrenagens mesmo, você me disse. Como é que posso falar que eu sou cristão se às vezes você senta no almoço para falar mal dos outros ou para só julgar, para criticar? Você é tudo, mas de menos cristão. Isso a todo momento. E eu tenho orado todos os dias para que isso não perca. Claro que é o que eu sempre falo com a Marcela, tipo, com a minha namorada. É o Espírito Santo que faz tudo, mas eu também tenho uma parcela muito grande, que é o ir, né? Eu lembro que eu fazia oração. Senhor, me transforma, mas eu não ouvia nada para fazer. E as prioridades da sala fazem isso, porque as ações fazem muita diferença, né? Por exemplo, vou orar a Deus, Senhor, me ajude para que eu passe no vestibular. Poxa, mas eu tenho que sentar aqui e estudar. Se eu não fizer a minha parte, não vai transferir. Apesar de poder fazer esse milagre, né? Não é bem assim. E às vezes eu lembro que às vezes você pedia para ser transformado, para ser uma nova criatura, mas você também não fazia por onde, né? A leitura das próprias prioridades aqui te orienta na sua caminhada, né? Toda vez que eu releio aqui as prioridades, te ajuda na retomada de decisão. Mas o ponto fundamental mesmo foi que às vezes a gente pega muito sobre o sábado. Aluno meu, eu nunca falei disso para aluno meu, e esses alunos meus, o único aluno meu, sem eu falar nada, ele tem perguntado para mim das coisas da Bíblia. Não, se não é o Espírito Santo. É porque você começou a falar de outra forma. Viu mudança. Aí, agora, tipo, eu lembro que só um segundo, assim, que fez muita diferença, o Senhor fez muita diferença. Porque a gente tem o sábado, e muitas vezes vê o sábado como um preguiçoso, né? É um preguiçoso. E é assim, que a gente só dorme. Eu só dormi, não posso falar que o outro faz isso. E o Senhor, eu tenho visto o Senhor salvo aqui. Com aquela voz do Senhor, assim, amigo, você está passando o sábado dormindo, e seu filho em casa. Eu não tenho filho, mas assim, eu vi que está tudo errado. Jesus não ficava em casa no sábado. E hoje eu entendo que, assim, o nosso estudo bíblico que nós estamos dando hoje, a gente já fala mais do Espírito Santo, a gente não falava mais nada. E eu vejo que, assim, corta esses... Como se eu estivesse começando hoje, entendeu? Como se não. Você está começando. Você está nascendo de novo. Você está começando a compreender a caminhada. Né? Nesta idade, você tem muito a fazer pelo reino de Deus e por outros jovens na compreensão que você tem. Pode ter certeza. Deus está te preparando para coisas grandes. Eu queria terminar, nesses próximos 2 minutos, não vamos nos alongar mais que isso. Lucas, a relação com a sua namorada melhorou depois dessas descobertas? Com certeza, sim. Ela na verdade, já me falava, tipo, às vezes, das conversas que eu tinha, da forma como... Isso atrapalhava até a gente, assim, ela se incomodava, às vezes, com a forma como eu conversava, às vezes, com os meus pais, não tratando eles mal, mas sobre conteúdo, né? Conteúdo. Então, assim, com certeza mudou, assim. Hoje a gente não discute e tudo mais. Ela tem também um testemunho bacana para contar, porque tem coisa acontecendo nela também. Então, vamos conversar com ela para a gente encaixar um no outro aqui e ela contar a versão 57 dela, a experiência no Espírito. Ela tem uma luta assim, incrível no trabalho, por exemplo, de não amar também uma pessoa, e isso está mudando totalmente. Hoje ela também não sai sem um livro, ela comprou 150 caixas de livros. Então, assim, é livro para todo lado aí que a gente está distribuindo. E aí? Filho, um dos grandes desafios que vocês têm como jovens cristãos é manter a pureza. E um casal cheio do Espírito Santo vai fazer isso. E, olha, para mim, você que está assistindo a reunião, jovens adventistas precisam manter a pureza no relacionamento. Não podem cair na onda do mundo de que sexo antes do casamento é normal, está tudo bem. Isto não é verdade. Lucas e a namorada estão num caminho, queridos, descobrindo um modelo de vida que certamente vai capacitá-los a manter essa pureza, eu não tenho dúvida disso. Filho, a última frase que eu vi no seu testemunho é: eu tenho me permitido ser guiado. Que é isso? Isso assim, é incrível, porque quando você se permite ser guiado, você consegue discernir muito bem as vozes que estão falando com você. Você consegue enxergar exatamente a sua natureza por dentro.
e a sua dependência de Deus, assim. E outra coisa, tipo, que é sobre isso permitir ser guiado, é que a todo momento você quer fazer alguma coisa para ajudar alguém. Eu estava em Umbari mesmo, levando meu avô à roça, e é uma distância muito longe, assim, eu vi 2 pessoas indo a pé. Eu não fui lá, mas eu senti, assim, aquilo por dentro, aquele desejo de, nossa, podia dar uma carona. Talvez a pessoa mora até ali do lado, mas, tipo, tem mudado, assim, coisas básicas até em coisas enormes mesmo. Mas, assim, igual eu estou falando, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que buscar e se permitir mesmo ser guiado, porque é muito fácil você trocar as prioridades, sabe? Ontem mesmo apareceu uma aluna, ela falou assim, você não dá aula hoje? Eu falei, dou. E aí logo já vi assim, eu dou uma aula, assisto uma aula que está faltando do cursinho à noite, abro mão da prioridade com Deus, assim, isso na mente, né? Eu falei, nossa, tá tudo errado. Mas hoje eu ouço essa voz muito forte falando, sabe? Então por isso que eu estou falando, tá tendo uma mudança aqui, mas a necessidade de batismo é diária, porque eu sinto que o pote ainda está furado, entendeu? O furo é grande. Então eu estou tentando, por meio dele, vedar isso ao máximo para ficar plenamente cheio. Deixa eu te dizer uma coisa. Você entende a expressão vasilha porosa? Ela tem muitos microfuros e que não retém água. Por isso o batismo tem que ser diário, senão você nunca vai permanecer cheio. Por causa da natureza pecaminosa, nós somos vasilhas assim. Para ser cheio tem que buscar todo dia, porque a gente usa o batismo do dia para a luta diária. E aí no outro dia tem outra luta, eu tenho que encher de novo, porque nós vazamos por causa da natureza pecaminosa. Eu glorifico a Deus, filho, ao ver você dizer, um jovem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, junto com a sua namorada, eu me tenho permitido ser guiado. Isso me dá uma esperança tremenda de que nós estamos no caminho certo. Porque provavelmente a sua namorada será guiada, seu casamento também. A igreja que você for líder também será guiada. E outros guiados, guiando outros, e outros numa experiência mais profunda. Isso tem cheiro de igreja primitiva, tem cheiro de chuva serôdia, tem cheiro de muita água descendo do céu daqui a pouco. E eu glorifico a Deus pela sua vida, pela sua experiência e por você ter vindo aqui contar esse lindo testemunho para a gente. E é legal que você disse assim para mim, eu não tenho testemunho. Eu falei até para o Wellington, não tem nada sobrenatural no meu testemunho. Pastor Esmeralda, ele disse que não tem nada sobrenatural no testemunho dele. Pastor. Como assim, né? Tudo é sobrenatural. Se isso não for sobrenatural, o que é, né? Se isso não for sobrenatural, o que mais é, não é, meu pastor? Uma vida sendo completamente mudada em sua direção, essência, propósito. Isto é o que o Espírito de Deus deseja. Isto é o sobrenatural mais importante na obra de Cristo. Isaías 53 diz assim, e ele vai se alegrar com o fruto do seu trabalho. Lucas, o fruto do trabalho que o Senhor vai se alegrar é esse que ele está vendo em você e tantos outros milhares dessa sala. Amém. E assim, isso mudou tanto que hoje, por exemplo, com o desejo de medicina, todo mundo pergunta, seu desejo é dinheiro? Não é dinheiro, porque a academia me dava muito dinheiro. Eu falo que com Deus, assim, se pode me dar menos da metade, se for, mas o meu negócio não é o dinheiro. O meu negócio é poder ajudar, assim, ao máximo mesmo e fazer o que eu não fiz na educação física. Eu tenho 4 coisas para te dizer, amigo. Eu quero te dizer em mineirês depois, viu? Eu pedi. Eu amo você. Você eu preciso de você para ser feliz, querido. Você é a parte visível de Deus, Lucas, e eu creio mais em Deus porque você existe, amado. Que bênção ter você aqui, cara. Que bênção. A recíproca é verdadeira. Eu também amo você, pastor Esmeralda. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus na minha vida e com certeza eu creio muito mais em Deus porque vocês existem. Amém. Pastor Esmeralda, você pode orar por ele e por todos nós nesse momento, por favor? Com certeza, amigo. Um testemunho que atingiu tantas áreas diferentes, né? E a gente vê quanta sinceridade num jovem, né? Que, independente dos pais, já tinha assim uma propensão tremenda para a religiosidade, para a busca, né?
E depois o exemplo que ele dá também, a gente vê, o pastor comentou aí, né, de pessoas que fazem algumas coisas e julgam já ter cumprido o seu requisito, né? E às vezes na igreja a gente vê também quantos líderes, né, que às vezes ocupam cargos administrativos, por exemplo, e acham que só no cumprimento dessa função já não precisam fazer mais nada, né? Então, um testemunho que atinge muitas áreas, na verdade, né? Que Deus seja louvado, viu? Amém. Meu jovem Lucas. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de misericórdia, muito obrigado porque o Senhor não desiste jamais de nós. Obrigado também porque o Divino Espírito Santo não cessa de trabalhar nos corações, em todos os lugares, em todos os segmentos. E o testemunho desse jovem, Lucas, nos mostra o quanto o Senhor tem trabalhado também no coração dos jovens, motivando a busca pela pureza, a busca pelo batismo do Espírito Santo, e que força poderosa os jovens têm na pregação do Evangelho, no testemunho, e também para ressignificar até o próprio movimento da tua igreja, da sua igreja. Por favor, ó Pai, que esse testemunho, que está com certeza viajando pelo mundo, já alcançando tantos corações, que seja traduzido pelo Divino Espírito Santo para a necessidade de cada um. E que do testemunho de hoje possam vir muitos outros testemunhos, muitos outros, e que o testemunho do Lucas, que a princípio ele considerava até insignificante, ele vai perceber o quanto o testemunho dele vai ser citado por ter mudado e influenciado tantas pessoas neste dia. Por favor, ó Pai, guarda cada adorador aqui da sala 57, do Zoom ou do YouTube, aqueles que verão depois, que todos sejamos tocados pelo Teu Divino Espírito Santo. Nós vamos sair agora para as atividades do dia e nós não queremos sair sozinhos. Queremos sair com a certeza de que não andamos sozinhos, porque Cristo nos acompanha. Fica com cada um hoje. Nós oramos agradecidos no doce nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Esmeraldo, por ter dirigido a reunião de hoje. E eu vou pedir para o senhor chamar o pessoal para o nosso Bom Dia com Alegria, né? Bom dia com alegria, família! Bom dia com alegria! Bom dia com alegria! Louvado seja Deus! Alegria! Alegria! Alegria!